Você já parou para pensar que as profecias bíblicas sobre o fim dos tempos podem se cumprir em breve? E se eu te disser que esse ano de 2024 algumas profecias estão sendo cumpridas? Sim, isso mesmo. Em 2024, muitas das profecias descritas na Bíblia já estão acontecendo. E muitas pessoas não notaram ainda. Mas fique comigo até o final deste vídeo e você entenderá por que esse ano é tão significativo e o que a Bíblia tem a nos revelar sobre os tempos finais. Hoje vamos explorar as profecias bíblicas que apontam para o cumprimento iminente dos eventos do fim dos tempos. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 12, está escrito: Portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. O diabo sabe que seu tempo está acabando, e isso significa que ele está mais furioso e desesperado do que nunca. Ele tenta atacar os crentes, enfraquecer a fé, destruir famílias e lares. Mas a boa notícia é que Deus está conosco e nos dá a força para resistir. Quando o inimigo vier como uma enchente, o Espírito do Senhor levantará um estandarte contra ele. O papel do inimigo é claro. Ele é o adversário das nossas almas. Desde o princípio, o diabo tem trabalhado incansavelmente para afastar as pessoas de Deus, usando de engano, mentiras e tentação. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, está escrito: Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Isso nos mostra que o inimigo não brinca de ser diabo. Ele está constantemente à espreita, procurando maneiras de nos derrubar. Embora o diabo seja um derrotado, não devemos subestimar os poderes das trevas. Ele ainda possui uma influência significativa sobre o mundo, e é por isso que devemos estar sempre vigilantes e atentos às suas astúcias. Efésios capítulo 6, versículo 11, nos aconselha: Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Hoje em dia, o diabo utiliza muitos meios de comunicação, principalmente a internet, para espalhar sua influência. Há uma infinidade de conteúdos na internet que corrompem a mente e o coração, desviando os crentes do caminho da santidade. Filmes, séries, sites e redes sociais podem ser usados como ferramentas para disseminar ideologias contrárias aos princípios bíblicos. É importante que os verdadeiros crentes sejam seletivos com o que consomem online, evitando tudo aquilo que possa contaminá-los espiritualmente. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, está escrito: Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Deus nos chamou para sermos santos, separados para Ele. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16 está escrito: Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: Sejam santos, porque eu sou santo. A santidade deve ser o nosso objetivo diário, e isso inclui o que escolhemos ver e ouvir. Por mais que o inimigo tente nos derrubar, devemos sempre lembrar que em Cristo somos mais que vencedores. Em Romanos capítulo 8, versículo 37, está escrito: Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Jesus já venceu o diabo na cruz, e essa vitória é nossa também. No entanto, isso não significa que podemos baixar a guarda. Devemos estar constantemente em oração, leitura da Bíblia e comunhão com outros crentes, para nos fortalecermos na fé e resistirmos às tentações. Portanto, irmãos e irmãs, não se deixem enganar pelas artimanhas do diabo. Mantenham-se firmes na fé, guardem seus corações e mentes de toda influência maligna e busquem viver em santidade como Deus nos chamou para ser. Lembrem-se de que com Cristo somos invencíveis e nada pode nos separar do amor de Deus. Nos dias de hoje, vivemos em uma sociedade onde as pessoas fazem o que querem, seguindo suas próprias vontades e desejos, sem se preocupar com as consequências.
há uma proliferação de ideologias, cada uma pregando coisas contrárias à palavra de Deus, e isso nos mostra que o mundo está totalmente perdido. A moralidade e os valores bíblicos têm sido desprezados, e a maldade parece estar em todo lugar. Vemos notícias de filhos que vão contra a vida dos próprios pais, por motivos fúteis, uma maldade que é difícil de imaginar, mas que a Bíblia já nos alertava que aumentaria nos últimos tempos. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, está escrito: Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. A maldade de hoje é tão terrível quanto nos dias de Noé. A sociedade está corrompida e o pecado é glorificado. Celebridades e influenciadores promovem estilos de vida que são contrários à palavra de Deus. E muitos, especialmente os jovens, são atraídos por essas influências malignas nas redes sociais. As famílias estão sendo atacadas e muitos lares estão se desintegrando. Para um pai de família cristão, é essencial se portar de maneira firme e constante. Ele deve ser um exemplo de fé e integridade para seus filhos, ensinando-os a distinguir o certo do errado à luz da Bíblia. Em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 7, lemos: Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. É importante que os pais cristãos estejam atentos ao que seus filhos consomem nas redes sociais e na mídia. Devem filtrar o conteúdo e orientar seus filhos com amor e sabedoria. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6, está escrito: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for velho, não se desviará dele. Apesar de toda essa maldade e influências negativas, o cristão não deve temer. Devemos olhar somente para Cristo, que é nosso refúgio e fortaleza. Em João capítulo 16, versículo 33, Jesus nos diz: Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Devemos lembrar que, embora o diabo esteja tentando destruir tudo o que é bom e justo, ele está limitado. Deus é soberano e tem a palavra final. Em 1 João capítulo 4, versículo 4, lemos: Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Portanto, como cristãos, precisamos nos fortalecer na palavra de Deus, buscar a sua presença diariamente e confiar que Ele nos protegerá e guiará. Devemos ser luz em meio às trevas e mostrar ao mundo o amor e a verdade de Cristo. E, acima de tudo, devemos continuar firmes na fé, sabendo que, ao olhar para Jesus, encontramos a força e a coragem para enfrentar qualquer desafio. Em meio a tanta maldade, Deus sempre oferece um caminho de salvação. Noé andava com Deus e foi salvo. E nós? Estamos andando com Jesus? Estamos praticando a justiça? Ou estamos nos conformando com este mundo ímpio? A Bíblia nos chama a sermos santos e irrepreensíveis, assim como Noé foi em sua geração. O diabo pode tentar nos cegar e nos desviar, mas devemos olhar para Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2 nos diz: Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Quando mantemos nossos olhos em Jesus, não há nada que possa nos afastar do caminho certo. Ele é nosso exemplo perfeito de como viver em meio à escuridão deste mundo. Devemos nos lembrar de que fomos chamados para ser o sal da terra e a luz do mundo.
Em Mateus capítulo 5, versículos 13 a 14, Jesus nos diz: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Isso significa que devemos agir de maneira diferente das pessoas deste mundo. Nossa vida deve refletir a justiça e a santidade de Deus, assim como Noé fez em sua geração. Noé viveu em uma época de extrema corrupção e maldade, mas ele escolheu andar com Deus e ser justo. Ele não se conformou com os padrões da sua época e, por isso, encontrou graça aos olhos de Deus. Da mesma forma, somos chamados a viver de maneira justa e irrepreensível, não nos conformando com este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos instrui: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Parte de viver uma vida justa é amar aos outros como Jesus nos amou. Em João capítulo 13, versículo 34, Jesus nos dá um novo mandamento. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Esse amor deve ser evidente em nossas ações diárias, mostrando ao mundo o caráter de Cristo em nós. Deus quer que vivamos a verdade em amor. Isso significa que devemos ser honestos e verdadeiros, mas sempre com uma atitude de amor e compaixão. Efésios capítulo 4, versículo 15 nos diz: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nosso testemunho deve ser marcado pela integridade e pelo amor, para que possamos ser uma luz que guia outros a Jesus. No mundo de hoje, onde a maldade e a corrupção são tão prevalentes, ser um seguidor de Cristo significa ser diferente. Significa ser um exemplo de justiça e amor, assim como Noé foi. Não podemos nos deixar levar pelas influências malignas que nos cercam, mas devemos permanecer firmes na fé, sempre olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Portanto, irmãos e irmãs, sejamos o sal da terra e a luz do mundo. Vivamos de maneira que nossas ações e palavras reflitam a santidade e o amor de Deus. Lembremos que, mesmo em meio à escuridão, podemos ser uma luz que aponta para a verdade e a salvação em Cristo. Que nossa vida seja um testemunho vivo do amor de Deus, atraindo outros para a sua graça e misericórdia. Agora, com tudo isso em mente, é crucial que estejamos vigilantes e preparados. As profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos, e 2024 pode ser um ano decisivo. Devemos estar atentos aos sinais, permanecer firmes na fé e viver de acordo com a palavra de Deus. Sim, isso mesmo. Em 2024, muitas das profecias descritas na Bíblia podem finalmente se cumprir, e o mundo todo saberá. Este ano é tão significativo porque muitos eventos que a Bíblia previu estão acontecendo agora. As dores de parto podem já ter começado. Em Mateus capítulo 24, versículo 8, Jesus fala sobre o princípio das dores. Tudo isso será o início das dores. Neste ano de 2024, vimos uma série de terremotos devastadores ocorrendo em diversos lugares do mundo. Por exemplo, houve terremotos significativos no Japão e na Turquia, causando grande destruição e perda de vidas. Além disso, enchentes sem precedentes têm assolado várias regiões, inclusive aqui no Brasil. Cidades inteiras foram inundadas, deixando milhares de desabrigados e causando caos e destruição. A imoralidade e a falta de amor também são sinais evidentes dos tempos que vivemos. A Bíblia nos alerta que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Vemos isso refletido em atos horrendos, de filhos indo contra a vida de seus próprios pais por motivos fúteis. Este tipo de violência é um claro sinal de que o mundo já está dominado pelo maligno, como mencionado em 1 João capítulo 5, versículo 19.
Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Além disso, a imoralidade está em todo lugar. Desde comportamentos promovidos nas redes sociais até ideologias que contradizem os princípios bíblicos, estamos testemunhando uma degradação moral sem precedentes. O pecado é glamorizado e a santidade é ridicularizada. Tudo isso aponta para o fato de que Jesus está prestes a voltar e falta muito pouco. Devemos, portanto, estar atentos e preparados. Jesus nos chama a vigiar e orar para que possamos estar prontos para a sua vinda. Em Lucas capítulo 21, versículo 36, ele diz: "Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem." Compartilhe esta mensagem com o máximo de pessoas possível. Ajude a propagar o Evangelho de Cristo e a Palavra de Deus. E não se esqueça de curtir este vídeo, deixar um amém nos comentários e se inscrever no canal para mais mensagens inspiradoras e reveladoras. Fiquem atentos, pois o próximo vídeo trará ainda mais revelações importantes. Que Deus abençoe a todos, que a paz do Senhor esteja com você e que sua fé permaneça inabalável enquanto aguardamos o retorno do nosso Salvador. Sejamos como Noé, vivendo de maneira justa e irrepreensível, sempre prontos para encontrar o Senhor. Amém.